lição propriamente dita, ela parece que se repete, e se repete mesmo, né? Essas 4 lições serão sobre bibliologia, e bibliologia te faz caminhar pela palavra de Deus, aprender por quê, para que você vai estudar a Bíblia, se você deve ou não, quem deve ou não, não é? Então, assim, muita coisa que o pastor Vânia falou na semana passada, provavelmente você vai ouvir novamente. A lição é parecida naturalmente, porém, algo novo do Senhor tem para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Todos estão com a folha aí, são 4 folhas. Não? Quem farta? Minha irmã, por favor, traz mais uma. Ah, bonitão lá está sem, olha lá, pensa. Ô bonitão, já traz mais uma, por favor. Tem as moral? Aí, ô Marco, traga, por favor. Aqui, ó. Acá. Olha lá. Hoje pronto. Grazie. Diga para mim, prego. O italiano. Dio santo, Mariana, Mamma mia. Amém? Amém. Todos aqui? Amém. Com a Bíblia nas mãos? Glória a Deus. Amados, que o Senhor abençoe a sua vida ricamente. Que esses estudos, eu estava conversando com o Valdir agora há pouco, esses estudos, o Paulo Leivas Macalão começou dessa forma. Eu tive o privilégio de, com meu pai, acompanhar no início de tudo, e todos esses estudos eram feitos no início assim, e a coisa foi crescendo, tomando um corpo abençoado ao pastor Jovens, e foi tomando um corpo abençoado, e hoje é um seminário reconhecido de teologia, e que Deus comece a te usar para levar a palavra dele aos corações. Amém? Certo. Glória a Deus. Deus te abençoe, pastor. Amados, a importância das Escrituras. Vamos entrar propriamente dito aí, para que a gente otimize ao máximo o tempo. Como eu já te pedi, por favor, coloque seu celular no silencioso para não termos interrupções indesejadas. Amém? Muito bem. Abra sua Bíblia no Salmo 19, versículos de 1 a 6, é a primeira referência aí. Eu tentei deixá-las todas aí, para que a gente aprenda já, biblicamente, com base na palavra de Deus. Pastor, o senhor me concede 30 segundos, depois o senhor põe 30 segundos no final. Por favor, pastor de Eu Deus. quero receber essas 3 mulheres. Não, pode ficar em mesa. Eu queria pedir que a igreja se colocasse de pé aos seminários, essas 3 servas de Deus. Domingo de manhã, no culto de manhã, elas vão estar visitando a gente. Viu, irmãos? Amém. Todos acharam em Salmo 19, versículos de 1 a 6, como diz aí, é um salmo de Davi, né? E ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. 6. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Amém? Amém. Essa é a grandiosidade do poder de Deus. A mente humana não consegue mensurar, medir toda a grandiosidade de Deus. E quando você começa a parar para pensar, ou você entra numa adoração muito profunda com Deus, ou você vai ficar louco, né? Eu queria que você entrasse em adoração ao Senhor. Mas assim, Davi, ele tenta retratar a grandiosidade de Deus. Ele diz: olha, os céus proclamam a glória de Deus. Sabe, para onde você olha, você vê a glória de Deus. O que isso tem a ver com bibliologia? É assim, através da criação do Senhor Deus, é que você vê a maravilhosa, a grandeza do poderio de Deus. E quando você começa a passear pela Bíblia em estudo, em meditação, você vai entender que Deus está falando com
você, Deus está trabalhando em você, trabalhando com você, através de você, para você também. Amém? Então assim, desde o princípio você vê o nosso Deus, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus trabalhando na criação de todas as coisas. E o cristão, uma vez tendo esses ensinamentos, ele já não pode mais ter dúvida, né? A gente fica brincando aí no meio secular de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. E o cristão responde claramente que foi a galinha. Olha para você ver. É dúvida ou é certeza? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha. Galovo, né? A galovo, a ovinha, né? Alguma coisa desse tipo. Veio a galinha. Porque Deus criou os animais e, né, assim, na sequência, depois eles produzem e aí sim veio o ovo. Mas primeiro a galinha. Amém? Então nós não podemos ficar nesse tipo de dúvida, nessa titubeando entre dois pensamentos. Outra coisa, a bibliologia, além de te mostrar o porquê que você deve ser orientado pela palavra de Deus, ela vai te dar argumento para esse mundo mal que nós estamos vivendo. Então você, em nome de Jesus, se não faz isso, aprenda a ler a palavra de Deus, não por disputa, não por, porfia, mas pelo amor à palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz conhecimento. E ele mesmo afirma: olha, errais por não conhecer as Escrituras e, consequentemente, o poder de Deus. Então você não leu o que Deus fez, está fazendo e vai fazer nas nossas vidas no mundo afora. Amém? Então assim, desde já, ame a palavra de Deus. Eu sei que você já ama, mas agora com o estudo vai clareando muitas coisas e nós precisamos ir melhorando, como diz a palavra. A nossa beleza é como a luz da aurora, vai raiando até ser dia perfeito. Amém? Em nome de Jesus. Então assim, essa lição apresenta por que é importante estudarmos as Escrituras, né? E o seu propósito em 4 aspectos. O primeiro, quem está comigo aí diz amém. Amém. Prepara-nos como crente para respondermos àqueles que perdem a razão da esperança que há em nós. Amém? Então assim, nós temos que, baseado na palavra de Deus, nos ensinamentos bíblicos, estar prontos a respondermos a este mundo mal, a respondermos com esperança, com confiança, com fé, com a expectativa de que Deus nas nossas vidas fará o diferencial no nosso modo de viver. O mundo está mal? Sim ou não? Sim. Sim. O mundo vai piorar? Sim. Mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, porque essa é a garantia da palavra dele. Em Cristo Jesus nós saltamos muralhas, nós faremos proezas, nós iremos além, e a Bíblia diz que os jovens vão correr, os velhos terão visões, não é assim? Ou seja, não é um negócio de aposentadoria espiritual, nós não pararemos. Amém? Nós não podemos parar, porque nós estaremos sempre nos renovando, e vocês têm que estar apto, e você tem que estar apto a responder à perda da razão. As pessoas estão um alto índice de suicídio, um alto índice de depressão. Depressão sim é uma doença, depressão sim tem tratamento, porém espiritualmente também ela tem respostas. Não é toda depressão, entenda bem o que eu vou te falar, não é toda depressão que é espiritual, porém algumas depressões sim tem cunho espiritual, e para essas você vai pedir ao Senhor discernimento, e para esse tipo de depressão você vai apresentar o Senhor Jesus, aquele que vive em mim, aquele que nos salvou, nos perdoou, nos redimiu e nos preenche. Se você soubesse quem fala com você, você pediria e ele te daria água viva, e do seu interior fluiria rio de água viva. Um rio abundante, um rio renovado, um rio pleno e permanente. É isso que a palavra de Deus tem que estar em você, para que você repasse isso. Então a primeira lição que a gente apresenta é o porquê que você deve estudar a palavra de Deus, para responder à falta de fé e esperança desse mundo. A segunda, alguém por favor, rapidamente, 1 Pedro 3,15, o outro já fica com 2 Timóteo 2,15 e outro Isaías 34,16, no momento oportuno a gente vai pedindo. Por hora, 1 Pedro 3,15. Santificai a Cristo como Senhor de vossos corações, e estáis sempre
para responder com mansidão e temor a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós. A qualquer um que pedir a você a razão da esperança que há em você, você esteja pronto a dizer: a alegria do Senhor é a minha força. E eu queria que você tivesse a alegria do Senhor, a esperança da glória, Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Quem não tem ainda o material, amados, está na cadeira lá, o pastor Nilson está aí na sua frente. Acabou? Eita, coisa foram. Olha, tem que imprimir mais, pastor. Muito bem, glória a Deus. Esse é um excelente problema, amém? Bênção de Deus, compartilhe com o seu vizinho e a gente vai, ó, daqui a pouco vai ter uma brincadeira não. Amém? Muito bem. A primeira proposta da bibliologia é trazer a você a razão de expressar a esperança ao mundo. E a segunda é fazer você um obreiro pronto para manejar a palavra de Deus, apto, entendido, que não fala heresia, que não fala sofisma, que não fala de si mesmo, fala baseado na palavra de Deus. Eu disse alguns dias atrás o seguinte: a nossa opinião pura e simples pouco importa, amados, a respeito de temas polêmicos, porque eu vou ter uma opinião, você vai ter outra opinião, e cada um terá a sua opinião, e muitas das vezes vai divergir sim. Porém, o cristão, na sua totalidade, ele tem uma resposta que é baseada na palavra de Deus. Se está certo, é certo. Se está errado, é errado. Não tem meio termo. Amém? Então assim, o cristão ele precisa estar apto, o obreiro principalmente, o líder, a liderança ela precisa estar pronta, preparada. E como eu faço isso? Leia a palavra de Deus. Tem instrução já no primeiro versículo. Você vai ver que no princípio criou Deus os céus e a terra. É interessante que daí já se faz uma pregação. E em cima disso você tira todo o estudo. Em cima disso você já consegue pregar o Evangelho. Mas você precisa ler. Amém? E quem está com 2 Timóteo 2,15? Calma, gente. Procura apresentar-te a Deus aprovado como Deus que não tem que envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Presta atenção nisso. Procure apresentar-se diante de Deus como obreiro que maneja bem a palavra. E a última palavra é verdade. É verdade. O que é verdade, a palavra de Deus está te instruindo. Na Bíblia você vai achar estupro, na Bíblia você vai achar adultério, na Bíblia você vai achar mentira. Embora, o pastor Vânia falou isso aqui na aula passada, embora a Bíblia não valoriza isso, ela mostra casos de homens de Deus que erraram. Para quê? Para que você aprenda que o homem é falho, porém o homem diante de Deus, ele é perdoado, ele é restaurado, ele é redimido, ele é redefinido em Cristo Jesus. Amém? Existe salvação sim. Existe salvação sim. Nós às vezes criticamos muito a pessoa. Ah lá, matou 615, estuprou, aprontou, assaltou o banco e agora é crente. Glória a Deus. O que a palavra de Deus diz? Onde abundou o pecado, super abundou a graça, porque senão eu não teria chance, que eu também sou pecador. Então a palavra de Deus ela garante que ao arrependido, em confissão, arrependimento, a palavra de Deus é perdão e é cura para as nossas almas. Amém? Mas como eu sei disso? Se eu não leio, se eu não medito, se eu não procuro. Então a primeira razão de você estudar a palavra de Deus é responder prontamente a esperança na fé em Cristo Jesus. Ponto. Segundo ponto, ela te fazer aprovado. A Bíblia te traz maturidade cristã. Você pega Tiago, o livro de Tiago, são 5 capítulos. Parece muito pouco, porém quando você lê, você e medita, você vê a profundidade daqueles capítulos. A profundidade, ele vai falar que você é falho. Você deveria dizer: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, nós iremos e faremos. No primeiro capítulo ele já fala de como deve pedir, de onde vem intriga, de onde vem tudo. Depois ele fala da língua, depois ele vai falando como deve ser o proceder do cristão. E aí o cristão está falando: olha, a gente não discute religião, né? Embora Tiago vai te ensinar como é que é a religião pura e imaculada para com Deus. Amém? Quem sabe qual é a religião pura e imaculada para com Deus?
Tem uma coisa muito importante no finalzinho desse versículo. Diga comigo assim: a religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades e se manter incontaminado. Aperta você? Não. A mim me aperta bastante, porque a gente é falho. E se manter incontaminado, irmãos, é até ver a oportunidade e não aproveitar a oportunidade. É ver a chance e não fazer isso. E isso não é fácil, não. Só com a graça do Senhor. Então, religião para com Deus é simples, cara. Visite, faça o bem e se mantenha incontaminado. Várias versões vão trazer outras traduções aí para isso. Porém, eu gosto muito da atualizada, né? Eu gosto da João Ferreira de Almeida, ela na versão atualizada. Eu aprendi assim, eu repasso sempre essa. Por quê? Não tem deformidade na escrita e na sua tradução. Hoje você pega muitas traduções que infelizmente foram modificadas no decorrer da caminhada, e hoje você já está vendo acrescentar palavras na Bíblia Sagrada, que antes não tinha. Ah, mas o mundo mudou. Sim, Deus fala lá em Malaquias: eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Se o Senhor não muda, a palavra dele também não muda. Mas nós, amados, precisamos entender de Gênesis a Apocalipse que o Senhor está falando conosco desde o princípio, que não tem mudança, não tem alteração. Nós vamos entrar depois no Pentateuco, nas cartas paulinas e afins, profetas maiores, e você vai ver que, embora, igual o pastor Vânia falou na aula passada, mais de 40 autores, tempos diferentes, lugares diferentes, porém ninguém se contradisse. Não houve uma contradição da parte de um, de A, de B, não. E aí você vê Mateus, ele tem a visão do que o Senhor Jesus expressou a ele de ensinamento, e ele escreve aos judeus, aprenda isso, se ainda não domina essa parte, entenda que os 4 evangelhos, embora pareçam iguais, ele tem são de mensagens diferenciadas, referenciais, amém? Então Mateus escreve aos hebreus, aos judeus, mostrando Jesus rei. No primeiro capítulo de Mateus você já vê a genealogia de Jesus, e vindo José da tribo de Judá, da linhagem de Davi, o rei Davi. Então já mostra Jesus filho na linhagem de rei. E Marcos escreve para quem? Ao branco. Muito bem. Marcos escreve aos romanos, mostrando Jesus um servo. Lucas escreve aos gregos, mostrando Jesus um homem perfeito. E claro, João escreve à igreja, mostrando o Senhor, o amor de Cristo, o verbo vivo de Deus. Ergueu a mão? Não, né? Tem pergunta? Dá pergunta? Entendido aqui? Deu um grampo aqui, como diz minha menina, deu um grampo, mas já voltei, já recuperei as memórias. Amém? Mas o cristão precisa estar apto para isso. E outra coisa, desenvolve a fé do crente. Quando você lê que Eliseu, pela palavra dada com a fé em Deus, ele faz um machado flutuar. Machado flutua, sim ou não? Não. Mas um amigo de Eliseu perde o machado, e ele chega para Eliseu e fala: Eliseu de Deus, nós estávamos lá rachando lenha, e a hora que eu fiz assim, o machado saiu do cabo e caiu na água. E eu não estou preocupado, não é nem por nada não, porque ele é emprestado. Eliseu fala assim: onde caiu? Ali. Ele pega um raminho, joga lá em cima, e o machado flutua. Vai lá dentro do seu machado, não toma prejuízo não. Isso é fé. E vai despertar em você o que? A palavra de fé. Se tiveres fé, como um grão de mostarda, dirás a este monte: sai daqui, vai para ali, e isso será feito. O que é problema, amados, é que nós não lemos e não conhecemos o que Deus faz. Eliseu joga o manto dele no capa, enfim, no rio, o rio se abre, ele passa seco. E aí a gente vê toda essa parte de fé. Aquela mulher do fluxo de sangue, gastando dinheiro e tal, ela falou: se eu somente encostar na roupa do Senhor, eu serei curada.
E depois disso se fez muitos hinos, se fez muitas pregações, mas muitos de nós como cristãos ainda não conhecem essa história e ainda não colocou a sua fé em prática. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que todo aquele que crê em Deus, crê que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Essa é a garantia da palavra de Deus. Agora, sem fé é impossível agradar a Deus. E a bibliologia, através desse estudo dentro da palavra de Deus, e por que ele é o primeiro tópico a ser acertado, a ser repassado, para que você comece já a despertar o interesse em nome de Jesus pela palavra do Senhor. Amém? Leia a palavra de Deus. Pastor, olha, tem livros que eu não consigo entender. Isso é natural. Porém, no decorrer da caminhada aqui, a gente vai ver que você vai orar ao Senhor, vai tirar um tempo de qualidade e vai meditar na palavra de Deus. E quando você tira um tempo de qualidade, ora pedindo a inspiração do Espírito Santo e medita, você vai ver que vai variar os seus pensamentos em nome do Senhor Jesus. Amém? Medita dia e noite. Então, o primeiro porquê é para te trazer argumentos para responder a este mundo mal e colocar mais fé no coração das pessoas. O segundo é te fazer um obreiro aprovado. O terceiro é fazer com que a fé do crente mostre-se infalível em Cristo Jesus. Não falha, não vai falir, não vai quebrar, não vai romper, porque a nossa fé está firmada no Senhor. Eu coloquei a minha fé no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu estou fazendo vários versículos numa só citação, mas você vai entender. Amém? Então entenda. Olha, Salmo 46, ele é muito bonito e muito forte. E às vezes a gente quer usar ele de amuleto lá em casa aberto, né? Entenda, amado, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada aberta lá na sua casa, sem leitura, sem meditação, sem orientação do Espírito Santo, não passa de um livro aberto. Eu vejo no YouTube umas temeridades. O versículo que o diabo tem medo, o hino que não pode cantar com o diabo. Amados, o diabo sai pelo poder que há no nome do Senhor. Em meu nome, o Senhor Jesus dizendo: olha, vocês farão proezas, expelirão demônios, curarão os enfermos. Se houver pecados, vai ser perdoado pela oração. Vá, faça discípulos. O problema é que a gente não quer ir, não quer fazer nenhum igual a nós e consequentemente não emprega a fé em Cristo Jesus. E infelizmente estamos tomados pelo medo, pelo receio, não é assim? E aparentemente o maligno está vencendo. Por quê? Porque o nosso medo, o nosso terror parece que é maior do inimigo do que a fé em Cristo Jesus. Por quê? Não conhecemos a palavra de Deus. E Deus está dizendo: olha, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente nas tribulações, pelo que não temeremos. O mar pode ficar bravo, o jeito que for, as montanhas podem cair, todo lugar perto de mim vai terremoto, eu não serei abalado. Amém? Amém. A palavra de Deus, ela precisa despertar isso em você. A fé, a confiança, cheguemos, pois, confiadamente ao trono da graça, para alcançarmos favor do Senhor. Amém? Amém. Muito bem. Isaías 34:16. Buscai no livro do Senhor e lei. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra falhará, porque a minha própria boca ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajudará. Amém? Sabe por que não vai falhar? Porque o próprio Senhor o disse, o próprio Senhor empenhou sua palavra, então não vai falhar. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Então, e mostra luz e proporciona entendimento aos simples, de acordo com o Salmo 119, versículo 30. Rapidamente, por favor. 130. 130. 119, 130. A exposição das suas palavras na luz dá entendimento aos simples. Presta atenção. Eu não entendo nada. Não. A Bíblia diz que quando você está diante da palavra de Deus, ela traz luz.
até ao mais simples, né? E aqui não tem ninguém simples em nome de Jesus. Todos estão escolados na palavra de Deus, vivenciando o amor de Deus em suas vidas e, consequentemente, caminhando rumo ao céu. Amém? Amém. Muito bem. A razão da necessidade das Escrituras. Deus tem se revelado através dos tempos por meio de suas obras, a criação. Porém, na palavra de Deus temos uma revelação especial e maior. E temos ela de dois meios: na Bíblia, a palavra escrita, e em Cristo, a palavra viva. O que diz lá em João 1:1? Quem sabe? Vai ganhar um doce que o pastor vai fazer daqui a pouco. João 1:1. Veio para ser aceito, No princípio era o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E o que mais? E o verbo? Muito bem. No princípio era o verbo. E o que diz em Gênesis 1:1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Haja. Um pequeno parêntese. Olha a grandiosidade da mente do Senhor. Eu quero que haja luzeiros. Não é assim que a Bíblia conta? Porém você vê Sol, estrela, Lua, Saturno, Júpiter, enfim, se é planeta ou não é, enfim, tudo fica arquitetadamente posicionado, indicando estações, dia e noite, maré alta, maré baixa. Todas as coisas vão sendo redimensionadas pelo poder que existe na palavra. Haja. Quando Deus pensa em erva, lá fala assim: haja erva, né? Tal. Ele está pensando em capim. Aí tem capim, tem umas 70 variação de capim. E você vai para árvores frutíferas. Tem árvores que até hoje a gente não sabe para que serve, né? Mas foram criadas por uma palavra: haja. Olha o poder da palavra de Deus. E às vezes nós não glorificamos o Senhor por tudo isso. Por uma palavra: haja, haja, aconteça. Qual é a diferença de criar com inventar? Inventar é você fazer de algo que já existe e transformar numa outra coisa. Você inventou uma outra coisa. Criar é fazer do nada. Não tinha nada. Haja. Eu quero que haja separação. E Deus está pensando já em terra que produz ouro, prata, e aí vale esmeralda. Eu tive a oportunidade de conhecer Campos Verdes aqui no interior de Goiás. E lá, numa determinada época, eu acho que agora não está assim mais, mas você achava esmeralda na rua. Quem conhece esmeralda andava olhando para o chão porque achava. Hoje eu acho que não está assim por causa do garimpo lá. E tive a oportunidade também de descer num dos túneis lá. Meu Deus do céu, aquilo para quem tem claustrofobia, acho que morre ali dentro, porque é muito túnel assim debaixo da terra. E Deus vai dando inteligência ao homem para que faça o garimpo dessas pedras. Olha o poder de Deus. O poder de Deus. E não só isso, amado. Tirando ganância do lado, né? O poder de Deus é salvação para aquele que crê. Amém? Para que uma pessoa como eu pudesse estar aqui argumentando a palavra de Deus com você. Amém? Muito bem. Vou pular um pouquinho. Por que estudar a palavra de Deus? Vire a sua folha, por favor. Olha, amados, a primeira razão por que estudar a palavra de Deus, por que estudar a Bíblia? Simplesmente porque é o único manual de vida. De vida eterna. E vida em abundância. É o único manual da vida. É o único manual da vida. Deus é perfeito em toda a criação. Deus é perfeito em toda a lei. Deus é perfeito em toda a graça. Deus é perfeito mandando o seu Filho. Deus é perfeito depois mandando o Espírito Santo de Deus. Deus é perfeito em todo o tempo. E em todo o tempo Ele será perfeito, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe o que é interessante? Que quando você começa a falar, você começa a viajar em toda a grandiosidade do Senhor Deus. E é um manual. É um manual. Quer viver, quer sair da angústia, da depressão, se não é problema espiritual, entenda bem. Cara, a Bíblia diz: olha, em todo o tempo sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações em súplicas diante do Senhor. Apresente ao Senhor as suas demandas. Em outra parte diz: porque você conversa bastante. É comprovado que o meio evangélico, quando é cristão de verdade, praticamente não tem muito problema
psíquico. Por quê? Porque nós oramos, nós conversamos com o nosso Pai, nós apresentamos ao Senhor, nós choramos. Já reparou que quando você está numa oração realmente contrita e quebrantada, você chora, você coloca o seu coração diante dos pés do Senhor, parece que sai dali levezinha, assim ou não é? Quem já teve essa experiência, diga amém. Então, amados, é um manual de vida. Primeiro motivo para você estudar a palavra de Deus é o manual de vida. Ele vai te instruir a todas as coisas. Eu fico maravilhado com o Senhor. Ele fala lá em Provérbios assim: olha, aquele que entra numa conversa sem ser chamado é como aquele cara que, quando o cachorro está passando, um cachorro desconhecido, você pega ele pelas orelhas. O que você vai ganhar? Uma mordida, cara. O cachorro não é seu. Assim é aquele que entra no meio de assuntos que não foi chamado. E aí nós estamos desse jeito, levando mordida de cachorro, porque fica intrometendo. A palavra de Deus vai te dar um manual de vivência. O Senhor Jesus falou: olha, você chegou numa reunião, se sente mais atrás. É melhor que as pessoas falam: olha, vem pra cá, do que elas. Ô, meu filho, por favor, sai daí, Mateus, fica ali, deixa eu como. Aí você fica todo envergonhado. Então o Senhor Jesus ensina etiqueta. É uma coisa muito legal. O Senhor Jesus ensina você a construir casa. Quando você construir uma casa de mais de um andar, coloque o parapeito, para que uma pessoa chegue lá, possa ver a vista e não caia e não morra. Porque se você construir uma casa de mais de 2 andares e não colocar parapeito e aquela pessoa morrer, o sangue dela será a responsabilidade sua diante de Deus. Até a arquitetura a gente vê, né? E uma coisa que me encanta, e eu lembro do meu pai, ele me despertou para isso. Ele falava assim que Deus era organizado em todas as coisas, e ele instrui o soldado a ter uma pá. Em todas as armas que o soldado israelense tinha uma pá. Para quê? Para quando fosse fazer o número 2, lá na Bíblia está literalmente dessa forma, não tem o número 2, porém entenda, lá fala, quando for fazer o número 2, cave, faça, enterre, cimente bem ali, porque o Senhor caminha no meio de você, não veja no acampamento impureza. O Senhor precisava literalmente ensinar até isso? Precisava, porque nós somos baternados, irmão. Se deixar, e aí enterra, e está tudo certo, amém? Mas o Senhor é perfeito, e é um manual de vida, é um manual de vida. Primeiro motivo qual que é? É o único. O segundo, alimenta a nossa alma. Não há dúvida de que o estudo da palavra de Deus proporciona nutrição e crescimento. Nutrição e crescimento. Mateus 4,4, ele vai falar que na tentação lá, ele fala: nem só de pão vive o homem. E é interessante que ele estava citando Deuteronômio 8, se não me engano. Ele estava falando de Deuteronômio, quando o Senhor falou lá no deserto: olha, você vai aprender que Ele te alimentou com maná para que você entendesse que nem só de pão vive o homem. E o Senhor Jesus, na tentação, Ele cita literalmente a lei: nem só de pão vive o homem. Nem só de pão vive o homem. Ele vai ensinando você que você não vive só para comer, amada. Ele está te ensinando educação. Entre todas as coisas que Ele nos ensina, Ele é abrangente, né? Ele é poderoso, Ele é gracioso para conosco. E Ele é um cavalheiro. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. E se eu entrar, eu vou fazer morada. E se eu fizer morada, você vai ver a transformação na sua vida, na sua casa, na sua família, no nome de Jesus. Amém? Isso é maravilhoso, não é? Eu converso assim, eu fico emocionado, sabe? Porque eu vejo a grandiosidade de Deus nas mínimas coisas, e a gente vai participando disso através do estudo, e isso vai falando com a gente. Mas você precisa gostar da palavra de Deus. Tome gosto. Ele chega para Josué e fala: medita dia e noite, medita, porque isso vai te fazer bem, não te deixará errar, não te deixará ficar vacilando: eu faço, não faço, não, a palavra de Deus vai te dar tranquilidade na decisão que você vai tomar. Amém? Para terminar essa parte, tem um versículo em Provérbios que diz assim: quando o seu inimigo cair, não ria, para que as aves dos céus não levem esse riso seu diante de Deus, e Deus comece a querer mudar o julgamento dele, ao invés de estar tratando com ele,
vai tratar com você que está rindo do seu adversário. Não é assim? Então, a palavra de Deus te instrui em todas as coisas. Instrui em todas as coisas. Fala para as mulheres ensinar as mais novas. Fala para os homens como ser homens, ser pais, ser filhos, enfim, ser empregados, ser patrões, como ser um servo de Deus, como ser um homem usado por Deus com a armadura que Deus tem na proteção espiritual para a sua vida. Em todas as coisas o Senhor dá a instrução, é um manual e alimenta a nossa alma. O terceiro motivo é o instrumento que o Espírito Santo usa. Você pode ler a Bíblia 600 e tantas vezes. As 600 e tantas vezes falará diferente, lendo o mesmo versículo, lendo o mesmo livro, lendo a mesma passagem que você leu anteriormente. O Senhor vai falar novamente com você de uma forma diferente, uma forma ainda melhor, uma forma ainda maior, uma forma mais plena, sendo o mesmo versículo, porque a palavra dele é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, não é? Faz divisão. A palavra de Deus tem esse poder sobre nós, sobre aqueles que leem. Lá em Apocalipse vai falar o quê? Bem-aventurado aqueles que ouvem, os que leem, os que guardam as palavras que aqui estão escritas. As palavras que aqui estão escritas. Bem-aventurado é você que lê, que ouve, que aprende, guarda e pratique tudo isso que está escrito aqui. Isso será força para os seus ossos, saúde para a sua vida espiritual, em nome de Jesus. Então assim, é interessante você entender, lá em Pedro vai te instruir, olha, sede sóbrio e vigilante, o diabo, vosso inimigo, anda ao vosso derredor, bramindo como leão, procurando a quem possa tragar. Lá em Salmo fala assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Lá em João, lá nas cartas de João vai falar o quê? Aquele que está em Cristo não vive pecando e o maligno não lhe toca. Olha a proteção de Deus em 3 momentos diferentes da palavra dele, porém dizendo sempre a mesma coisa. O Senhor está com você, o Senhor está a te guardar, o Senhor está a te abençoar, o Senhor está a te livrar, o Senhor está a quebrar laços, está a quebrar setas. Basta você se dispor para tudo isso, amado. Está nas suas mãos, é o seu manual, está aqui, ó, alimenta a sua alma. É um instrumento que o Espírito Santo de Deus usa. Se em nós houver abundância da palavra de Deus, o Espírito Santo terá um instrumento com o que operar. É preciso, pois, meditar nela. É preciso deixar que a palavra de Deus domine todas as esferas da nossa vida, dos nossos pensamentos e do nosso coração. Eu fiz um estudo uma vez sobre temperamento. E é engraçado que é um estudo psicológico, né, da psicologia humana, porém, a pessoa que fez esse estudo, ele fez aplicado na Bíblia. E mostra os temperamentos sanguíneo, fleumático, melancólico, colérico, dentro da palavra de Deus. E o mais interessante é que Deus não mudou o temperamento. Ele moldou a pessoa em Cristo Jesus. Paulo continuou sendo colérico até o final da vida, porém, foi um colérico trabalhado. E aí você vai aprendendo com Moisés, com Pedro e todos os demais exemplos. Cristo não muda o temperamento, mas ele melhora o seu caráter, ele redefine a sua personalidade em Cristo Jesus. Amém? Mas aí nós precisamos de amar a palavra de Deus, se interessar pela palavra de Deus, se orientar pela palavra de Deus. Quem está entendendo diz amém. Amém. Muito bem. Quem consegue repetir tudo que eu falei? Bonitão não. Muito bom. Muito bem. Enriquece espiritualmente a nossa vida. E essa riqueza provém da revelação do Espírito Santo de Deus. Eu não sei você, mas quando eu leio um texto que eu consigo entender aquele texto, eu fico maravilhado. A minha outra Bíblia, essa aqui nem tanto, mas a outra Bíblia, que é a Bíblia de estudo, ela praticamente está toda amarela, né? Está quase toda amarela de tanto pintar, de tanto colorir lá, né? Era um costume antigo. Hoje a gente tem Bíblia no celular, né? E tem como pintar também alguns versículos que você acha interessante que o Senhor falou contigo. Mas assim, independente, amado, se Bíblia física, se Bíblia digital, leia, medite, tire tempo precioso. Amém? Porque isso vai ser o seu manual de vida, porque isso vai alimentar a sua alma, porque esse será um instrumento de Deus para a sua vida. Deus vai usar a palavra dele que você está meditando para falar com você e te dar a resposta, te trazer a resposta. Confia, pois, no Senhor e espera no Senhor. Amém?
enriquece espiritualmente a nossa vida. Vamos lá para outra folha aí, passar aí, por favor. A falta de orientação espiritual correta e pronta, segundo a palavra de Deus, especialmente quanto aos novos convertidos, tem resultado em inúmeras vidas desequilibradas e doentias pelo resto da existência, as quais só um milagre de Deus pode reajustar. Pessoas assim ferem a si mesmas e aos demais ao seu redor. Tudo por quê? Porque simplesmente ele não teve o preparo, ele não teve o alimento certo, na hora certa, na quantidade certa, do jeito certo, aplicado por uma pessoa que ama a palavra de Deus. Amados, sempre que possível, seja exemplo para alguém, seja referência na vida de uma pessoa, porque você tem a palavra de Deus e de repente ela ainda não tem. Então você, através da palavra de Deus, vai trazer luz àquele momento bravio dele, vai trazer uma esperança ao momento em que ele está angustiado, desesperado, sem o norte. Quando você vai para Provérbios 30, o último capítulo de Provérbios, ele diz assim: dai bebida forte ao que perece, para que bebida ele se esqueça de suas mazelas. Parece uma contradição, porém não. Só quem não tem o Senhor deveria se entregar à bebida. E hoje nós vemos aí cristãos defendendo a bebida mesmo que socialmente. Não! Se você ler antes, você vai ver, olha, não é próprio dos príncipes, ó Lemuel, não é próprio dos príncipes o beber bebida forte e desejar vinho. Nós, os príncipes, amados, porque somos filhos do rei, amém? Não somos dados a bebida, amado. Mas nós não conhecemos a palavra de Deus e não temos uma palavra de esperança à pessoa que está sem essa esperança. Nós temos que ser luz, como o Senhor é luz nas nossas vidas. Amém? Amparo ao coração desesperado, uma palavra de conforto. Você conhece pessoas que quando você chega perto dele parece que você está pior do que ele, você ficou pior ainda, você chegou ruim, agora tá, ainda fica igual aquele mesmo, estava ruim, agora parece que ficou pior, né? Então a gente está desse jeito. Você não, você é uma pessoa diferente, amados. Você irradia a luz do Senhor na sua vida. Você tem o Espírito Santo de Deus a te conduzir, a te revelar, a te inspirar, a te responder, a te tratar como filho. E como filho, você tem os benefícios dessa herança toda. E você repassa isso a todos aqueles que se achegarem a você. A sua palavra seja sempre temperada com sal, para trazer edificação àqueles que te cercam, àqueles que estão ao seu redor. Tudo isso é palavra de Deus. A palavra de Deus orienta você a não chegar precipitadamente distribuindo oração. Não é assim que fala lá para Timóteo? A ninguém imponhais as mãos precipitadamente. Não seja cúmplice de pecados alheios. Quando a pessoa está na igreja, é um tema diferente. São propósitos orientados por Deus ao pastor, aquele que está aqui à frente, e ele sim vai distribuir oração. O que Paulo está orientando é você não sair aí igual o Silvio Santos: oi, quem quer oração, mas tome aqui uma, tome duas. Negativa, cara. Você não faz isso. Sem propósito, não. Porque a Bíblia orienta: se você fizer isso, você pode estar sendo cúmplice de pecado alheio. Resguarde-se, no momento oportuno se apresente, e você vai ver a resposta de Deus. Ao precipitado é complicado. Amém? Nada de precipitação, amados. Você tem a palavra de Deus e você vai ser orientado e quebrantado pela palavra de Deus para no momento certo ser usado, humilhados diante da poderosa mão do Senhor, para que Ele em momento oportuno vos exalte. Ao momento dele, do jeito dele, a exaltação virá à sua pessoa. Quantos de nós quer status, quer reconhecimentos humanos e acha que isso é o galardão dele? Não, cara. O Senhor ao seu tempo, o Senhor do jeito dele, que é perfeito, que é certo, que é correto, vai te exaltar no momento oportuno. Esses dias eu conversando com um jovem e ele falava: eu tenho muito medo porque eu tenho muita acusação. E assim, eu tenho medo de não ser perdoado pelo Senhor. Entenda, se você vive um momento de acusação, são pecados que você ainda não confessou diante de Deus, porque o inimigo só pode te acusar daquilo que você não se arrependeu e daquilo que em Cristo você não confessou para largar. Então ele vai te acusar sim, ele vai sempre acusar você diante do Senhor, mas no momento em que você confessar em arrependimento, a Bíblia fala que aquele que
encobre transgressão jamais prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus está te orientando desde o início a se quebrantar diante do Senhor. E às vezes nós estamos preocupados se lá no Éden era assim, se lá no Éden era assado, se lá no Éden, se o fim do tempo vai ser assim, se o anticristo vai ser alto, baixo. Amado, preocupe em pedir ao Senhor a graça para viver nesse mundo mal. Você deve aprender esse tema? Sim, se não me engano, acho que é a última lição, Daniel e Apocalipse vai entrar nesses assuntos. E nesses dias você venha, por favor, vamos dissertar aqui sobre a palavra de Deus. Porém, esse não é o foco da sua vida. O nosso alvo é o Senhor Jesus e a sua palavra em nós. Amém? Amém. Por quê? Porque muitas pessoas, amados, você já reparou o quanto de igreja que foi aberta? E de primeiro eu achava isso maravilhoso, eu achava muito bom mesmo. Estava despovoando o inferno e enchendo o céu de pessoas salvas. Porém a gente vê muita coisa feita debaixo de rebelião, debaixo de desobediência, sem a orientação do Senhor. Nós tivemos uma pessoa no Tocantins que saiu da igreja em desobediência, e ela fundou uma igreja por poucos dias, pastor. Por poucos dias. E apareceu um endemoniado lá, e ele foi expulsar o endemoniado com um pedaço de pau. Rapaz, ele quase morreu. Hoje a gente consegue rir em parte desse assunto, porém isso não é engraçado. Isso é muito triste e é muito sério, porque muitas pessoas sem a autoridade do Senhor, em rebelião, estão afundando ministérios e não está preparando o povo de Deus, não está preparando o seu rebanho. E a palavra de Deus diz que o pastor dará conta do seu rebanho diante do Senhor. Imagina a responsabilidade, amado. Imagina o quanto isso é sério. E nós, tendo a palavra de Deus, seja luz, seja caminho aberto, a palavra do Senhor não orienta assim, não. A palavra do Senhor não é assim, não. Mas é porque... Não. Abra a Bíblia lá, faz assim, olha, lê isso aí, olha aí como é que fala, olha aí como é que faz, olha aí como é que faz isso. Tinha um rapaz da polícia, ele estava em conflito comigo. Aí, eu queria saber, porque agora eu estou na polícia e tem hora que você precisa exercer um pouco da força e exercer um pouco da grandiosidade, sabe, da força. E eu tenho muito medo porque eu sou um cristão. Falei, glória a Deus. Quisera que toda a força policial fosse de evangélicos. Agora entenda uma coisa. Você já leu Romanos 13? Ele não. Então pegue Romanos 13, leia Romanos 13. Você vai entender o quanto é importante ter alguém sob a autoridade do Senhor, instituído por Deus para fazer a justiça nesse mundo. E nós começamos ali a dissertar sobre tudo aquilo, e ele falou, não, beleza. Eu falei, o que não pode? Entrar a corrupção e nem aquele ego, né? Agora eu sou polícia, eu vou lá tirar o meu desafeto, eu não gosto do Paulinho, e agora que eu passar perto dele, ele vai apanhar, porque agora eu sou polícia. Não é assim. Mas dentro da palavra de Deus, no cumprimento do dever, diz lá, não quero temer a autoridade e faço o bem. Não é à toa que ela vem com a espada. E eu te pergunto uma pergunta bem besta, o que a espada faz? Abre buchinho, não é? Então, é assim que é a polícia. Não faça o mal e terás o louvor dela, porém se faz o mal, teme. Não é à toa que ela vem com a espada. E nós sabemos o que se faz com a espada, então você entenda, debaixo da autoridade do Senhor, você é autoridade neste mundo e precisa prevalecer. Essa foi a palavra. Mas o que acontece? Se nós não tivéssemos tido a orientação do Senhor na palavra de Deus, eu daria a minha opinião pessoal e poderia pôr tudo a perder, tanto o ministério quanto a carreira dele. Mas o Senhor foi bondoso para conosco, misericordioso, e nos orientou. Que você esteja preparado, amado, a ler esse manual. Não é só esse assunto, são todos os outros. Todos os demais assuntos estão sendo tratados na Bíblia. Todos os demais assuntos, juros, agiota, empréstimo, fazer isso, fazer aquilo, está na palavra de Deus, tem todas essas coisas. Amém? Muito bem, eu tenho 10 minutos, né, pastor? Então, 5 para as 9. Glória a Deus, eu amo o tempo. Muito bom. Vamos terminar com como estudar a Bíblia. Entenda, amados, o primeiro tópico de como estudar a Bíblia é ler a Bíblia conhecendo o autor. Quem é o autor da Bíblia?
Muito bem. Você vai achar falha? Vai achar contradição? Vai achar coisas indevidas, indecoradas, não devia estar ali? Não. Garantido. Você vai achar salvação, você vai achar cura, você vai achar redenção. Então entenda, primeiro que você não está lendo só um best-seller. De todos os tempos é o livro mais vendido, mais consumido e mais lido em todo o mundo. E entenda, uma coisa eu queria que você entendesse. Muitas pessoas já perderam a vida para trazer a palavra de Deus. Muitas pessoas sofreram amargamente. Eu não lembro agora o nome do missionário, mas ele foi para a Rússia e os soldados pegaram e judiaram bastante dele. E ele não parava de contrabandear a palavra de Deus para aquele país. E traduzia, e levava, e traduzia, e levava, e traduzia, e pregava, e evangelizava, e presenteava, e presenteava. Um dia eles pegaram ele. Mataram sua família ali na frente dele, isso não abalou, ele continuou, e ele disse que uma das coisas que ele mais sofreu, por causa do amor à palavra do Senhor e ao amor ao Senhor, foi que eles colocaram ele sentado de um jeito que a perna dele ficou esticada, e posta tipo num tamborete assim, a perna dele ficou esticada, e eles pularam várias vezes nos seus joelhos, até quebrar para baixo. É dor, muita dor. Ele se recupera e depois volta a levar a palavra de Deus. Eu pergunto, nós teríamos esse amor, esse zelo, esse entendimento de que a palavra do Senhor precisa romper barreiras? Quantos de nós tem vergonha de evangelizar? Quantos de nós tem vergonha de falar que é cristão? Quantos de nós tem vergonha de dizer, eu sou do Senhor, eu sou do meu amado e o meu amado é meu? Nós temos vergonha, e outros estão sofrendo, sendo, judiados pelo mundo afora, para que a palavra de Deus chegue, para que o máximo de pessoas sejam salvas em nome do Senhor Jesus. E nós, por vergonha, por descaso, por desprezo, por não saber, não estudamos a palavra de Deus. Então, entenda, o autor da vida escreveu tudo isso e inspirou a escrita. E aí você fala assim, mas a Bíblia foi escrita por homens. Eu vou te fazer uma pergunta bem besta. Se fosse escrito por uma tartaruga, você ia dar crédito? Não iria. Foi uma tartaruga. Agora, tem que ser escrito por homens mesmo, inspirados e revelados por Deus. Sim, como o pastor Vânia ensinou na aula passada. Inspirado e revelado. Inspirado, você vai escrever isso para tempos oportunos. Revelado, o pastor Vânia também ensinou isso. Revelação é quando Deus mostra algo que você não sabe ainda e Ele te revela. A revelação é diferente da inspiração. O Senhor te inspira e você faz coisas maravilhosas, mas a revelação de Deus te traz coisas que você ainda não sabe. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabia, e agora será revelada a você. Amém? Outra coisa, como estudar a Bíblia? Diariamente. Tire um tempo de qualidade, amados. Tire um tempo de qualidade. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, como é que é isso? Como é que é examinar-se? Porque se você olhar humanamente falando, ninguém é digno de participar do corpo e do sangue do Senhor. Mas quando você se examina, logo chega um momento de você tomar uma decisão em continuar no erro ou em Cristo Jesus confessar e procurar uma vida nova. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois de examinar, coma do pão, beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o que está fazendo, come e bebe, juízo para si. Você está me ameaçando? Não, eu estou te orientando a entender que diante do Senhor ninguém terá desculpa, ninguém se apresentará diante do Senhor tranquilamente porque está de conta. Não, você precisa se examinar, você precisa se conhecer, você precisa ter o Espírito Santo de Deus a te conduzir a um caminho de acerto. O cristão é sim, sim, o não é não, porque o que passa disso, além de mentira, procede do diabo, que é o pai da mentira. Amém? Embora não tenha esse parêntese lá no versículo, é assim que funciona, amado. Ou é, ou deixa de ser, como diria meu pai. Ou é, ou deixa de ser.
Queria chatear meu pai, ela falou assim: pai, eu acho que ele não pode parar. Homem não tem esse tipo de conversa. Homem ou é ou deixa de ser. E nós cristãos somos dessa forma. Ou nós somos ou não somos. Não tem meio termo. Até porque lá em Apocalipse diz que o morno será vomitado. Ele nem é quente e nem é frio. Porque se fosse frio, ainda havia esperança de se aquecer. E é quente, está certinho, continue se aquecendo. Porém, ele nem é quente nem é frio, ele é morno, ele não sabe o que ele quer da vida. E por conta disso está perdendo o céu, está perdendo a vida eterna com Deus, por não ter tomado nenhum dos partidos. Amém? Estude a Bíblia diariamente. Vamos lá. Leia a Bíblia com uma atitude mental e espiritual tranquila. Tire um tempo de qualidade. Não leia a Bíblia na hora que você vai dormir, você já está cansado, pescando ali, né? Eu já fiz isso muito, que meu pai ele fazia a gente ler a Bíblia. Aí eu falei: não, vou deixar para ler na hora de dormir. Honestamente, não era uma leitura de qualidade. Medite, medite. É de capital importância para o êxito no estudo, a atitude correta, estudar a Bíblia como a palavra de Deus e não como uma obra literária. Porque quando você achar que entende demais dessa palavra, você estará longe daquilo que é verdade. Porque ninguém por si só pode dizer que é sábio e entendido na palavra de Deus, se não tiver a inspiração do Espírito Santo, a revelação do Senhor. Daniel chega a ficar enfraquecido por ter uma visão e buscar em Deus a resposta, a revelação. Mas o Senhor manda o anjo, o conforta e revela a ele coisas que aconteceram, estão acontecendo e acontecerão. E ele se fortalece. Elias toma um alimento de Deus que ele caminha 40 dias. Pensa que arroz e feijão é esse, né, pastor? Caminhar só com aquele alimento e foi embora, né? Caminhando. Não tinha bicicleta, não tinha moda, não tinha carro, não tinha nada disso. Caminhar, né? E é assim, a palavra de Deus, ela te fortalece. Então tire um tempo de qualidade. Tire um tempo de qualidade. Pais, por favor, ouça o que eu vou te pedir. Jamais castigue seu filho com oração ou leitura bíblica. Você está de castigo, vai ficar lendo a palavra de Deus aí, 15 minutos. Porque ele vai entender que a palavra de Deus é castigo. E muito provavelmente não despertará o amor pela palavra de Deus. Não faça isso. Você vai falar 15 minutos, moleque, para você aprender. Não faça isso. Corrija seu filho, mas não castigue em oração, porque ele vai entender que oração e a palavra de Deus é castigo. E nós não podemos ser assim. Nós precisamos despertar. Eu sempre orientei meus filhos e agora eu já estou com meu neto, né? E eu explico para ele: olha, meu filho, o melhor amigo que você pode ter, ele é o vovô, né? Também, meu filho, seu avô é muito importante na sua vida, é muito bom para você, mas o Senhor Deus, né? Para quem não faz isso, né? Eu brinco, aí eu falo para ele: olha, meu filho, o Senhor Jesus é o seu amigo, é aquele amigo de todas as horas. Ele tem 3 aninhos, nem sempre ele entende o que eu estou falando, mas eu já estou pondo na cabeça dele. A gente ora junto, ele dorme conosco lá, né? Sempre que ele vai, ele dorme comigo, né? Na nossa cama, né, meu bem? E aí agora é hora de orar. Aí ele: tem que abençoar o papai, né? Tem que abençoar. Então instrua seu filho a ter esse prazer. Eu já estou na 2ª geração minha, né? Meu pai já está na 3ª e assim sucessivamente, para que você seja abençoado. Amém? Então leia com atitude mental tranquila, espiritual tranquila. Gaste um tempo precioso diante da palavra de Deus. Medite com amor. Ore ao Senhor para te dar inspiração. Ore ao Senhor para te dar revelação. Revelação da palavra dele. Deixe o Senhor te orientar. Deixe o Senhor te conduzir. Leia a Bíblia em oração, devagar, meditando, alimentando daquilo que você está lendo. Eu tenho uma leitura no ano que eu faço ela um pouco mais rápida, vamos dizer assim, mais dinâmica. Mas é mais para exercitar mesmo a leitura. Porém, eu tenho o meu momento de estudo, eu tenho o meu momento de meditação, amado. O Senhor quer ser o melhor, porque não interpreta mal, não. Mas eu quero que você também desenvolva isso em si, em você, para que você possa ter um momento seu com Deus. Entra no seu quarto e o teu pai que te
te ver em secreto vai te abençoar em secreto. Você está falando de oração, porém a meditação na palavra é de igual forma. Entra no seu quarto, tira música, tira fone de ouvido, tira toda perturbação, fecha a porta, tira aquele momento para o Senhor e ore ao Senhor. Senhor, fala comigo, eu estou com a tua palavra aberta, que o teu Espírito Santo possa falar aos meus ouvidos aquilo que eu estou lendo, possa ser de entendimento à minha mente, para que eu possa aplicar na minha vida primeiro e depois repassar ao meu irmão. Tenha essa preocupação de orar. Eu estou te ensinando, a oração tem que ser assim, senão vira reza. Mas assim, aprenda a colocar o Senhor na instrução, aprenda a colocar o Senhor na revelação, aprenda a dar ao Senhor um tempo de qualidade, um tempo legal, um tempo bem aproveitado, tranquilo e satisfatório. Assim funciona com a oração, assim funciona com a leitura da palavra, né? E leia a Bíblia toda, leia a Bíblia toda. Tem pessoas que não gostam do Velho Testamento, tem pessoas que não gostam do Novo, tem pessoas que acham que o Novo tampou o Velho, não precisa do Velho. Não é assim que funciona. A Bíblia diz que o Velho seria sombra do que aconteceria no futuro, e o Senhor veio cumprir a lei. E quando ele fala cumprir a lei, ele fala que pela graça a lei foi cumprida em Cristo Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nem por isso Ele anulou a lei, né? Então assim, tudo isso vem trazendo respostas para você chegar aonde você chegou. E é no Velho Testamento que você tira grandes ensinamentos. Você aprende que Sansão, sendo o mais forte de toda a terra, perdeu sua força porque brincou com a santidade ao Senhor. Brincou, teve os olhos vazados, foi feito de bobo da corte, foi rodar moinho e foi ser a apresentação para uma plateia que era ímpia, não desfrutava da presença de Deus na vida dele. Então nós precisamos tirar lições disso aí. Amém? Muito bem? Amém? Amém. Fique de pé no seu lugar, quero orar com você e com o pastor aqui. Amém. Ele